Olá, meu irmão, olá, minha irmã, sejam bem-vindos todos a mais um estudo do Evangelho, em que nós damos continuidade no Evangelho segundo o Espiritismo, em seu capítulo 3º, Há muitas moradas na casa do meu Pai. Nós vamos estudar agora o item 8, a partir do item 8, que fala de mundos superiores e mundos inferiores. Começamos então, A qualidade de mundos inferiores e de mundos superiores é mais relativa que absoluta. O mundo é inferior ou superior em relação àqueles que estão acima ou abaixo deles na escala progressiva. Tomando-se a Terra como ponto de comparação, pode-se fazer ideia do estado de um mundo inferior, supondo que nele os homens estão no grau dos povos selvagens ou das nações bárbaras que ainda se encontram na superfície terrena e que são os restos do estado primitivo do planeta. Nos mundos mais atrasados, os seres que os habitam são de algum modo rudimentares. Eles têm a forma humana, mas sem nenhuma beleza. Os instintos não são moderados por nenhum sentimento de delicadeza ou de benevolência, nem por noções do que é justo ou injusto. Nesses mundos, a força bruta é a única lei. Sem indústria, sem invenções, os habitantes empregam a vida na conquista dos seus alimentos. Entretanto, Deus não abandona nenhuma das suas criaturas. No fundo das trevas da inteligência, aninha-se, latente, a vaga intuição, mais ou menos desenvolvida, de um ser supremo. Esse instinto é suficiente para torná-los superiores uns aos outros e prepara o seu desabrochar para uma vida mais completa, porquanto eles não seres degradados, mas crianças que estão crescendo. Entre esses graus inferiores e os mais elevados, há inumeráveis degraus, e nos espíritos puros, desmaterializados e resplandecentes de glória, tem-se muita dificuldade em reconhecer aqueles que animaram os seres primitivos, da mesma forma que no homem adulto é difícil reconhecer o antigo embrião. Nos mundos que alcançaram um grau superior, as condições de vida moral e material são completamente diferentes das da Terra. A forma do corpo é sempre, como por toda a parte, a forma humana, mais embelezada, aperfeiçoada e, principalmente, purificada. O corpo nada tem de materialidade terrestre e não está, por consequência, sujeito às necessidades, nem às doenças, nem às deteriorações geradas pela predominância da matéria. Os sentidos mais delicados têm percepções que na Terra são anuladas pela grosseria dos órgãos. A leveza específica dos corpos torna a locomoção rápida e fácil. Em lugar de se arrastar penosamente sobre o solo, ele desliza, por assim dizer, sobre a superfície, ou plana na atmosfera, sem outro esforço que o da vontade. Da forma que se representam os anjos, ou como os antigos imaginavam, os manes dos campos elíseos. Os homens conservam, conforme sua vontade, os traços de suas existências passadas e aparecem aos seus amigos tal como eles os conheceram, mas iluminados por uma luz divina, transfigurados pelas impressões interiores, que são sempre elevadas. Em lugar de rostos pálidos, devastados pelos sofrimentos e pelas paixões, a inteligência e vida irradiam aquele brilho que os pintores traduziram pelo nimbo ou auréola dos santos. A pouca resistência que a matéria oferece aos espíritos já muito avançados torna rápido o desenvolvimento dos corpos e a infância é curta ou quase nula. A vida, isenta de cuidados e de angústias, é proporcionalmente muito mais longa que sobre a terra. Em princípio,
A longevidade é proporcional ao grau de adiantamento dos mundos. Ali, a morte nada tem dos horrores da decomposição. Longe de ser um motivo de pavor, ela é considerada como uma transformação feliz, porque a dúvida sobre o futuro ali não existe. Durante a vida, a alma, não estando encerrada em uma matéria compacta, irradia e goza de uma lucidez que a coloca em um estado quase permanente de emancipação e permite a livre transmissão do pensamento. Nesses mundos felizes, as relações entre os povos, sempre amistosas, jamais são perturbadas pela ambição de dominar o seu vizinho, nem pela guerra, que é uma consequência dessa ambição. Ali não há senhores nem escravos, nem privilegiados de nascimento. Só a superioridade moral e a inteligência estabelece a diferença de condições e dão supremacia. A autoridade é sempre respeitada porque é dada pelo mérito e só é exercida com justiça. O homem não procura elevar-se acima do homem, mas acima de si mesmo, aperfeiçoando-se. Seu objetivo é alcançar a categoria dos espíritos puros. E esse desejo incessante não é um tormento, mas uma nobre missão que o faz estudar com o ardor para chegar a igualá-los. Todos os sentimentos ternos e elevados da natureza humana ali se encontram, aumentados e purificados. Os ódios, os ciúmes mesquinhos, as baixas cobiças da inveja ali são desconhecidos. Um laço de amor e de fraternidade une todos os homens. Os mais fortes ajudam os mais fracos. Eles possuem bens em maior ou menor quantidade, segundo o que puderam adquirir pela sua inteligência. Mas ninguém sofre pela falta do necessário, porque ninguém ali está em expiação. Em uma palavra, nesses mundos felizes não existe o mal. Na Terra, as criaturas têm necessidade do mal para sentirem o bem, da noite para admirar a luz, da doença para apreciar a saúde. Nos mundos superiores, esses contrastes não são necessários. A eterna luz, a eterna beleza, a eterna paz da alma proporcionam uma eterna alegria que não se turva nem com as angústias da vida material, nem com o contato com os maus, que ali não tem acesso. Eis o que o espírito humano tem mais dificuldade para compreender. Ele foi criativo para pintar os tormentos do inferno, mas jamais pôde representar as alegrias do céu. E por que isso acontece? Porque, sendo inferior, só passou por penas e misérias, nunca entreviu as claridades celestes. Ele só pode falar daquilo que conhece. Porém, à medida que se eleva e se purifica, o horizonte se amplia e ele compreende o bem que está diante de si, como compreendeu o mal que ficou para trás. Entretanto, esses mundos venturosos não são mundos privilegiados, pois Deus não é parcial para nenhum de seus filhos, dando a todos os mesmos direitos e as mesmas facilidades para chegarem até eles. Deus faz com que todos partam do mesmo ponto e não favorece uns mais que outros. Os primeiros lugares são acessíveis a todos, para que possam conquistá-los pelo seu trabalho, alcançá-los o mais rápido possível, ou definhar durante séculos e séculos nas camadas mais desprezíveis da natureza. Então, gente, o estudo que nós vamos fazer hoje, né, nossas reflexões, passa em cima dessa questão de mundos superiores e inferiores. A gente entende que Deus é justo. Se Deus é justo, ele não pode privilegiar uns em detrimento de outros, mas ele tem que dar condições para que todos, partindo de um mesmo ponto, cheguem a esse estágio final, né? Esse estágio que nós almejamos de espíritos puros,
felizes, em que o mal não reside mais em nós, não reside mais em nosso ambiente. Né? Nós só pensamos, nós só vibramos, nós só fazemos o bem, porque é nossa essência, né? Somos filhos de Deus. E aí ele fala na questão de mundos superiores e mundos inferiores, ele fala que essa noção, ela não é absoluta, ela é relativa, porque se eu falo superior e se eu falo inferior, eu estou comparando com alguma coisa é inferior à outra, ou alguma coisa ela é superior a uma outra coisa. E aí ele coloca a questão da Terra, né, como elemento de comparação. E o mundo inferior? O que seria o mundo inferior à Terra, vamos dizer assim? Um mundo em que a matéria ela é mais forte, né? Ela é mais firme, mais compacta em nós. A questão da inteligência é bem rudimentar. Nós não a temos como nós compreendemos. Então, descobrimos isso aí. Através das dificuldades que vão surgindo, nós vamos começar a observar, vamos começar a pensar, e aí vai se desenvolvendo todo um pensamento, toda uma criação. A questão dos conceitos morais, nós também já vimos que a moralidade não é uma marca registrada, nós não as temos. Nossa sobrevivência, nossa existência em mundos inferiores à Terra, como é colocado, é na busca do alimento, da sobrevivência, é a lei do mais forte. Nós vemos isso, né? Nos inícios da nossa civilização aqui na Terra, nós vemos isso em filmes que expõem essas situações. É a sobrevivência, é a lei do mais forte. O mais forte ganha, porque é um instinto de sobrevivência, o instinto de se preservar a si mesmo. Mas Deus é bom, Deus é sábio, Deus é justo. E todos nós partimos desse ponto de origem, partimos desse ponto inicial. Mas mesmo dentro dessa situação que todos se colocam assim, temos a diferença, temos aquilo que motiva, que serve de referência um para com o outro. É latente em nós. O sentimento, a ideia de um ser supremo, o Deus, que é sempre constante, não importa o nome que nós damos a isso aí. Hoje, damos o nome de Deus, mas nem sempre foi assim. Mas existiu uma ideia de um algo soberano, algo poderoso, algo que estava muito acima de nós. E então, com essa ideia latente que reside em nós, né? Uns mais, outros menos, vai começar embrionariamente a relação de um é superior ao outro, um é inferior ao outro. E aí, o superior, ele tem por obrigação trazer o inferior para si, auxiliá-lo, porque ele é superior, ele está mais adiantado pelas suas escolhas, pelas suas opções. E cabe ao inferior aproveitar a oportunidade que tem alguém para lhe servir como exemplo, né? Como referência. Assim nós fazemos nos dias de hoje, quando nós temos como nossa referência de um ser superior o nosso Mestre Jesus. Não é isso? E aí ele fala a questão, passando pela Terra, a questão já de mundos superiores, em que ele fala que a matéria já muda, já é mais sutil, bem sutil, a ponto de nós aqui, com nossos conceitos, não mais a classificarmos como matéria, embora sendo. Não é? E ele fala que sempre a forma humana presente. Não importa se o mundo é primitivo, não importa se o mundo é dos espíritos puros, sempre é a forma humana. Não é? Então aí a questão da inteligência se sobressai, porque quantas experiências ao longo dessas várias encarnações, né, nós presenciamos. Nós tivemos a oportunidade de refletir, observar e aí adquirirmos informações. Os valores morais que diante das dores, diante das circunstâncias que nos foram apresentadas, fomos agregando, fomos mudando. Então o instinto ele vai perdendo um pouco, né, o espaço para que os valores morais, os valores intelectuais se sobressaiam. O instinto antes era o que fazia o ser humano vivo. Ele não tinha muita capacidade, então era meio que no automatismo, né? Porque ele tinha poucas condições de escolher,
de fazer opções certas. Então, os seus instintos o conduziam. Hoje, nós pensamos. Hoje, nós sabemos o que é certo e o que é errado. Na verdade, então, o instinto ele já fica meio naquelas coisas mais automáticas. Como, por exemplo, quando vem um vento forte que levanta poeira, instintivamente nós fechamos os olhos, né? Para sobreviver, instintivamente o nosso pulmão se infla, né? Para poder dar continuidade ao processo da respiração. Na verdade. Então, muitos dizem que quando a gente cai, a gente leva a mão ao chão para proteger o corpo da queda. Então, o instinto, ele é presente nos dias de hoje em nós. Ele tem lá o seu espaço, mas a inteligência já se sobrepõe. A moral já se sobrepõe. Nós temos uma história de aprendizados. Nós temos uma história de observações. Então, ele observa aqui que nos mundos mais superiores, em que a matéria não é tão compacta como a nossa, ela é mais frágil, vamos dizer assim, me permite com isso eu ficar num estado maior de emancipação. O que seria esse estado de emancipação? Eu estou no meu corpo, vivendo a minha vida material, mas consigo, pois a matéria não ser tão compactada, eu perceber o mundo espiritual que está à minha volta, não é? Consequentemente, o entendimento que eu tenho da morte não é um terror, como a leitura nos fala, né? Não é um terror, porque eu consigo perceber o que está do outro lado da minha visão, dos meus sentimentos, eu percebo isso. Então eu tenho mais certeza, eu tenho mais conhecimento, mais sentimento do que me espera. Concorda? Isso vem também com a questão do meu estudo, né? No meu raciocínio, no meu observar os fatos da natureza, da lei divina, né? Mas também da questão de eu estou vendo. Então, é mais uma coisa que vem a favor desse meu entendimento, desse meu aprendizado, e que me dá essa tranquilidade, dá segurança. Eu não morro. Eu passo para uma outra dimensão, eu passo para um outro lado, eu passo para a minha vida, eu volto para a minha vida, mas integral, sem o corpo me aprisionar ou me privar de algumas possibilidades. Não é verdade? Essa é uma outra característica também dos mundos mais celestes, em que nós estamos mais desmaterializados, nós temos mais acesso à nossa verdadeira vida. E nós estamos mais puros, com uma moral mais acertada, não é? Nossa matéria, menos matéria, mais diluída, vamos dizer assim, eu fico menos à mercê da matéria. Então, a questão da doença é mais difícil, porque a gente sabe que a doença em si, ela reside no espírito, no ser. Né? A gente que, como ciência, vê e estuda ela na matéria, no corpo físico, mas ela é um reflexo. Mas se eu estou no mundo de espíritos felizes, além do meu corpo estar menos material, eu tenho mais moral. Eu estou mais próximo daquele homem de bem que o Evangelho trouxe, né? No exemplo de Jesus. Então, se eu estou mais de acordo com a lei de Deus, eu erro menos e aí preciso expurgar menos esse meu equívoco através da doença do corpo físico. Não é isso? Ele fala a questão da leveza do ser. Ele coloca até aquela visão que nós temos que o ser já espiritualizado, já nessa condição de leveza, ele não dá esses passos pesados que nós damos, ele meio que plana, ele anda, e é o seu sentimento que o direciona esse caminhar. Mas isso tudo são consequências, né? Então a gente vai observando como que é essa caminhada. Como que é essa caminhada? Ele fala a questão também nesse processo, né, de mundos inferiores para mundos superiores, em que nós vamos transitar por essa gama de variações, a questão do desenvolvimento do seu corpo.
né? A fase de infância, como nós conhecemos aqui, que tem alguns anos, que é necessária alguns anos, porque a matéria tem que estar em condições. O cérebro, por exemplo, ele tem que estar em condições para o espírito, que é o ser pensante, dar a condição dele se expressar. Então, mas o cérebro, como nós conhecemos, a ciência coloca, né? Ele precisa levar um tempo para se considerar plenamente desenvolvido, com plena capacidade de oferecer ao seu ser que o gerencia, o espírito, a sua vontade. Mas se eu estou com menos, com mais leveza, não tão compacto assim, esse desenvolvimento acelera. Este cérebro, ele fica pronto para mim mais rápido, porque a matéria também está evoluindo. O homem evolui, e evoluindo o homem, ele traz a matéria junto consigo, na verdade. Então, nós vamos ver uma infância mais curta, nós vamos ter a morte do corpo físico num tempo mais avançado, porque a matéria está menos vulnerável a essas agressões, ela é mais sutil. Então nós vamos ter mais tempo para vivenciar essa aula prática que é a encarnação, botarmos à prova o nosso entendimento, o que nós já percebemos e sentimos que temos que fazer, porque é o nosso caminho da felicidade, não é verdade? Então, nisso tudo, a gente vê a mão de Deus. Quando lá no início, no mundo primitivo, em onde as pessoas não têm muita noção de moral, quase nenhuma noção de moral, a inteligência é primitiva, lá o sentido de um ser soberano starta, né? Ele inicia entre eles, daquela mesma sociedade que está nessa situação primitiva, a condição de diferenciar através desse sentimento de um ser soberano, um ser maior, uma força. Então eles começam a fazer as suas opções de acordo com esse entendimento, de acordo com o seu livre-arbítrio, e vão arrastando. E vão arrastando toda uma sociedade ao seu tempo. E a gente vê que o que nós desejamos, né, o mundo dos espíritos puros, que é o nosso objetivo, e que a gente sabe que vai demorar, de acordo com a nossa força de vontade, e nós ficamos satisfeitos nesse entendimento que a leitura coloca, que não é um privilégio, como muitas pessoas entendem, né, que é fadado para um grupo. Tem pessoas até que colocam como seres que nascem diferente da gente. Não é um ser humano, são seres angelical. Então tiveram esse privilégio de já nascerem anjos, já nascerem nesse mundo feliz. Quando, na verdade, Deus Jesus, Deus é Pai, não faz diferenciação entre seus filhos. Então ele coloca, nós vamos para lá, porque esse lugar, esse céu, né, que nós aqui traduzimos como o mais próximo disso, dos espíritos puros, a pureza, ele não é um lugar fadado a alguns, ele é um lugar fadado a todos, porque todos nós somos filhos de Deus. Só que nós temos que galgar esse lugar, conquistar esse lugar, pelo nosso mérito, pelo nosso esforço. Deus não faz esse tipo de favor. O favor que Deus nos faz é nos entender e nos dar as condições para que nós, através das nossas escolhas, das nossas opções, no nosso trabalho, nós façamos por onde? Lá conseguirmos estar, conseguirmos ficar, sermos mais um, que naturalmente se comporta como tal. Bem, gente, então essa é a nossa reflexão que nós tivemos para fazer no dia de hoje, na semana, né, com relação a mundos inferiores e exteriores. Continuaremos dentro dessa classificação, né, a falar um pouco mais sobre isso. Portanto, convido a todos vocês para, junto comigo, né, voltar na semana que vem para mais um estudo sobre o Evangelho de Jesus. Muita paz a todos. Fiquem com Deus.